de uma instituição, ela vai ser sucedida por uma instituição de condomínio, mas ela não precisa existir, tá? Por quê? Quando não há alienação de futuras unidades autônomas, como esse caso a que me referi, não há qualquer necessidade de incorporação. Professor, o senhor vê que essa possibilidade fora da incorporação poderia ser feita por sociedade de propósito específico? Sim, sim. Sim, foi perguntado aqui se essa construção e depois de instituição de condomínio poderia ser feita, ao invés de proprietários, pessoas físicas, por uma sociedade com finalidade específica. Essa realmente tem sido uma solução jurídica, não é perfeitamente possível, sem problema algum. Tá? Uma associação para construção? Sim. E depois com a atribuição, né, aos sócios dessa sociedade com fim específico, né, com a atribuição dessas unidades depois de instituído o condomínio, tá? Sem problema algum. Tudo bem? É feita uma escritura, então, de atribuição de propriedade, tá? E cada um daqueles sócios recebe uma daquelas unidades que foram instituídas, tá? Uma outra questão também recorrente, não é? Ou seja, muitas vezes aquele empreendimento ele já foi construído, né? Mas o interessado insiste que ele quer registrar a incorporação. Veja, uma vez construído o empreendimento, não há que se falar em registro de incorporação, tá? Há que se falar apenas em averbação da construção e instituição de condomínio, eventual instituição de condomínio. A construção pode ficar ali como um proprietário único, também sem instituição de condomínio. Mas se pretende, não é, instituir um condomínio para alienação das frações, depois de construído, não há que se falar em registro de incorporação. Isso muitas vezes confunde, não é, os interessados, né, eles acabam confundindo as situações, tá? E isso é muito importante. E vale também para os loteamentos, tá? Para os parcelamentos de solo. Ou seja, antes de comercializar tanto os lotes quanto as frações ideais das futuras unidades autônomas, deve ser feito o registro da incorporação e o registro desse parcelamento de solo, tá? Sob pena de cometimento de crime, tá? A documentação da incorporação está toda ali no artigo 32, enquanto do loteamento está no artigo 18 da Lei 6766. Artigo 32 da Lei 4.591. Assim como na Lei de Loteamentos, né, a Lei 4.591 também possui dispositivos penais. Tá? Então, enquanto o loteador clandestino ele se submete às penas previstas na Lei 6766, o incorporador que aliene as futuras frações, as futuras unidades autônomas em construção sem o registro da incorporação, também comete crime, tá? Previsto ali na Lei 4.591. E como eu já ressaltei, tá? A finalidade de toda essa documentação que confere essa característica toda própria, não é, ao registro da incorporação, ela se deve à necessidade da demonstração dessa rigidez financeira do incorporador. E aqui, não é? E aqui a situação é muito mais delicada do que nos loteamentos, né? Por quê? Porque aqui são construções, tá? São construções. E os senhores se lembram, não é? Quando houve a quebra de construtoras, né? O prejuízo que isso causou à economia popular, não é? Lembram-se da Encol, tá? A quebra da Encol gerou, inclusive, uma modificação legislativa importante, que é o patrimônio de afetação, tá? Que buscou justamente o quê? Preservar aquele patrimônio daquelas incorporações, não é?
atribuindo-lhe uma característica de afetação, ou seja, uma característica própria, de um patrimônio próprio, não se confundindo com o patrimônio do incorporador, porque antes não havia essa divisão, tá? De tal sorte a imunizar esse patrimônio da construção de eventuais problemas financeiros do incorporador. Ok? Então nós temos ali, apenas para citar rapidamente os documentos exigidos do incorporador, que tem muita similitude com os documentos exigidos do parcelador, não é? Nós temos o título de propriedade registrado, as certidões negativas de impostos federais, estaduais, municipais, certidões negativas de protestos de títulos do proprietário incorporador. A exigência aqui é mais rigorosa que na Lei 6766, porque exige certidão negativa de protesto de títulos, né? Lá no protesto de títulos nós tínhamos o quê? A exigência das certidões de protesto, que poderiam eventualmente ser positivas e mesmo assim serem registradas, né? Em caso de não afetação dos adquirentes dos lotes. Aqui são exigidas certidões negativas, tá? Tanto na comarca do imóvel quanto no domicílio do proprietário do incorporador, pelo período de 5 anos. Também certidões negativas de ações cíveis e criminais, relativamente ao imóvel, aos alienantes do terreno e ao incorporador. Aqui também, não é, cabe essa discricionariedade, né? Ou seja, uma vez que as certidões cíveis, no caso de certidões cíveis positivas, tá? O oficial ele exige o quê? As certidões de objeto e pé para verificar, na realidade, de que se trata essas ações, não é? Qual o impacto financeiro dessas ações e, eventualmente, poderá realizar o registro, tá? Nesse caso, quando o oficial registra, ele deve fazer essa ressalva no registro. Ou seja, essas certidões, em casos em que o oficial registrador verifique que não causam impacto financeiro e efetua o registro mesmo assim, ele não pode omitir, no ato de registro, essa circunstância. Tá? Essa circunstância de existência de certidões positivas tem que constar do registro. Ok? Histórico de propriedade dos últimos 20 anos, a famosa certidão vintenária, né? E por que se exigia a certidão vintenária? Porque a Lei 4.591 ela é anterior ao atual Código Civil, que estipulou com o prazo máximo de uso capião 15 anos, tá? Então hoje não faria sentido se pedir certidão vintenária, mas sim uma certidão quinzenária, ok? Os quadros de cálculos, né? Nós conferimos todos esses quadros de cálculos, né? Invariavelmente apresentam muitos erros, tá? Então o oficial deve ficar atento ao preenchimento desses cálculos pelos engenheiros, tá? Certidão negativa de débitos com a Previdência Social. Na incorporação, nós ainda não temos a convenção de condomínio, a necessidade de se registrar, mas deve ser juntado o quê? Uma minuta da futura convenção de condomínio, tá? Que também deve ser analisada pelo oficial registrador. Caso o terreno onde será realizada a incorporação tenha sido adquirido em parcelas, tá? Deverá ser feita, e o pagamento dessa aquisição seja feita em futuras unidades, dessa circunstância deve constar a declaração também da documentação.
O incorporador pode não ser o proprietário, tá? Muitas vezes o é, mas se não for, ele deve ter procuração do proprietário para alienação das futuras unidades autônomas. Tá? A Lei 4.591 também prevê um prazo de carência para a realização do empreendimento. Tá? Então, aqui na incorporação, diferentemente do que ocorre no parcelamento de solo, em que o cancelamento só se dá por via judicial, na incorporação é permitido, né, que o incorporador desista dentro do prazo de carência do empreendimento. Tá? Ele também deve fornecer um certificado, um atestado de idoneidade financeira. E uma questão que gera muita controvérsia, né, nos condomínios edilícios atuais, a questão das vagas de garagem, ela deve estar muito bem definida nos documentos que acompanham as plantas da incorporação. Obviamente, toda essa documentação deve ser realizada por pessoa qualificada, não é? Por engenheiro com anotação de responsabilidade técnica. Contrato padrão também, do mesmo modo que nos parcelamentos de solo deve ser juntado na documentação. E esse contrato padrão ele é submetido à qualificação também do oficial registrador, né? Para saber se não existem cláusulas abusivas nesse contrato padrão. Um dispositivo importante que se aplica também aos loteamentos, tá? Ele diz respeito à necessidade de averbação como ato único de eventuais direitos reais de garantia, tá? Ou outros negócios jurídicos que sejam realizados nessas futuras unidades autônomas. Tá? Isso, na verdade, foi uma conquista das incorporadoras, né, para diminuir o custo, né, de registro, e elas obtiveram sucesso. Na realidade, o artigo 775, ele reproduz o artigo 237-A da Lei 6.015. Tá? Então, vamos supor que num registro de um loteamento, para a garantia que a parte da prefeitura de que vai ser realizado determinado loteamento, toda a infraestrutura daquele loteamento, ele fornece uma caução em futuros lotes, não é, que serão registrados. Tá? O que era feito por muitos registradores? Era feito o registro do loteamento, em cada um dos eram abertas as matrículas de cada um dos lotes e era feita, não é, o registro dessa caução sob a forma de hipoteca, não é, em cada um desses lotes. Tá? O artigo 237-A, inserido na Lei de Registros Públicos, impediu isso. Então é feito apenas um registro, ele pode fazer quantos registros quiser, mas apenas vai cobrar um. Então eu faço apenas um registro na matrícula mãe. Tá bem? Artigo 237-A. Ele tinha um efeito maior quando havia possibilidade de abertura de matrículas na incorporação. Como não há mais essa possibilidade, não é? O artigo 237-A hoje não é tão prejudicial assim em relação aos emolumentos. Tá? No caso das incorporações, tá? Uma vez que não há possibilidade de abertura de matrículas. Vamos dar uma pequena pausa de uns 5 minutos e a gente retorna em seguida, tá bem?